Você com certeza já ouviu falar na chamada fake news, não é? Aquela notícia falsa que é espelhada e que pode acabar denegrindo a imagem de alguém ou até mesmo de empresas também. Mas, e como se falar nesse assunto em período eleitoral, hein? Como é que fica a fake news em período de eleição? O Trump até agora está se enroscando por lá também na América, né? Candidatos e até mesmo a população talvez não saibam diferenciar o que é uma fake news de uma notícia verdadeira. Só que agora nós vamos conversar com uma especialista nesse assunto, que é a Gabriela Barilli. Gabriela Barilli, que você já está vendo aí nas imagens, ela é especialista em direito eleitoral, aceitou o nosso convite, está aqui no Grupo Diário de Comunicação, na Rádio Diário, no portal D24 AM, com transmissão também simultânea pelo Amazonas 1 e pela sua Rádio Diário com a Record News Manaus também. Bom dia, Gabriela Barilli, sinta-se bem-vinda aqui à Rádio Diário. Bom dia, Patrick. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a consideração do Grupo Diário por esse convite mais uma vez e gostaria também de cumprimentar você que está nos ouvindo na Rádio Diário e também na TV. Bom dia a todos. Patrick, falar de fake news em eleição é um tema que nos preocupa muito. Fake news na literalidade, como a maioria das pessoas deve saber, significa notícia falsa. E agora nós temos um outro problema que promete ser a coqueluche nas eleições de 2020. E esse problema se chama deepfake, que é uma nova forma de notícia falsa. Deepfake, na literalidade, se pode dizer que vem da fusão da palavra deep learning, que é uma forma de inteligência artificial que visa ensinar computadores a executar determinados protocolos, e a fusão com o fake, que significa falso, né? Como nós já dissemos. A deepfake é a evolução e a sofisticação da notícia falsa. A evolução da fake news. A evolução da fake news, para a nossa preocupação, né? O que significa isso? Significa que hoje existem apps disponíveis na App Store da Samsung e de outras marcas a um preço muito acessível, que são capazes de colocar pessoas normais, eu, você, um candidato, dizendo e fazendo coisas que ele nunca disse ou fez. E esses vídeos são muito convincentes. Eu posso citar aqui um exemplo que chegou ao conhecimento da maioria das pessoas, que foi o caso do Dória, que colocaram ele naquele vídeo lá, constrangedor, enfim. Só que, no caso dele, ele teve sorte, porque o vídeo se voltou a favor dele. Na verdade, ele teve mais votos por conta dessa exposição, entendeu? Mas poderia ter sido o contrário, poderia ter acabado com efeito devastador, né? E hoje, o período eleitoral é muito exíguo, ele é 45 dias apenas. Sim. Então, você imagina, se colocam, eu vou citar aqui um exemplo, um candidato de direita, um candidato evangélico, dizendo que ele é a favor do aborto. E isso chega, por exemplo, numa cidade longínqua aqui do Amazonas, onde as pessoas têm dificuldade em obter informação, a internet não é boa, como a gente estava falando aqui antes, né? Até aqui em Manaus nós temos problemas com isso. Então, como é que você vai explicar para aquela pessoa que ele não disse aquilo, que aquele vídeo é falso, que ele não pensa daquela forma? Ou seja, até ele desmentir isso daí, acabou o período eleitoral e ele já perdeu a eleição. E fica aquela mancha lá na vida pública da pessoa, que ela não conseguiu. E não há como resolver isso? Não há como enfrentar isso, não? Bom, o enfrentamento das fake news, até pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele vem sendo através das campanhas de conscientização e do enfrentamento à desinformação. Esse ano, pela primeira vez, foi inserido nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral um artigo. As resoluções, para quem não sabe, são
normativas do Tribunal Superior Eleitoral que norteiam os TREs nos estados. Ou seja, aquilo ali são as normas que as pessoas vão seguir durante a eleição, em apoio às normas do Código Eleitoral e às demais leis existentes sobre o tema. Então, foi inserido nessa resolução um artigo que pretende impedir a disseminação de fake news. Esse artigo ele prevê que o candidato que, numa propaganda, falar do outro candidato sem fazer a verificação fidedigna, além da responsabilidade penal, civil, ele estará também sujeito ao direito de resposta da outra parte, né, e todos os outros prejuízos que a lei Parece que implica. também tem prisão. Porque Sim. foi vetado isso pelo presidente, mas aí o Congresso foi lá e derrubou Sim. o veto, não foi isso? O que eu estou falando aqui é da resolução do TSE, Mas teve a lei que foi aprovada. Mas teve a lei que foi aprovada, que foi a Lei 13.834, que foi sancionada agora em novembro pelo presidente. Ele vetou, ele havia vetado, né, a parte que falava da disseminação de notícias, da pena para a pessoa que disseminasse a notícia falsa. Porque o que acontece? Falando sobre essa nova lei. Agora foi criminalizada a denunciação caluniosa eleitoral. Antes havia denunciação caluniosa no Código Penal, mas agora existe a especificidade do eleitoral. Ou seja, durante a eleição, o candidato que for lá e movimentar a máquina estatal para ingressar com um processo que seja baseado em notícia falsa, para ingressar com um processo administrativo ou um inquérito policial, ele será responsabilizado. E a pena é de 2 meses a 8 anos e multa. Aí algumas pessoas falam, mas essa pena é muito alta. Agora, qual foi a intenção do legislador? É justamente desencorajar as pessoas a ter esse tipo de conduta, porque além dele estar prejudicando o outro candidato, ele está também movimentando o Estado, porque vai se gastar um dinheiro ali para movimentar aquele processo, enfim, é uma série de questões envolvidas e a finalidade é realmente desencorajar essas pessoas a praticarem o uso de fake news, deepfake, enfim. Agora, doutor, o presidente Jair Bolsonaro, para vetar a lei, ele usou como argumento a dificuldade de se ter informação de onde surgiu a fake news, de quem partiu, como foi. Então, por isso aí que ele deu aquele veto contra a prisão. Como a senhora avalia isso? Porque a presidente do TSE no ano passado disse que até eles não conseguem, aí não tem uma fórmula para combater. O veto dele que eu vi foi que ele seguiu o parecer da Advocacia Geral da União, que dizia que a pena não deveria ser aplicada para as pessoas que disseminassem. Ou seja, eu falei mal de você, fiz um post lá, espalhei na internet. Aí o Patrick, ele não fez o post, eu fiz. Mas o Patrick foi lá com o WhatsAppzinho dele e saiu disseminando. O presidente disse que essa pena de 2 a 8 anos seria só para mim que fiz a fake news, não para ele que disseminou. Agora não, vai ser para mim que fiz a fake news e para ele que disseminou. E é um detalhe, não só é a doutora, origem, mas também quem dissemina. Por isso que essa informação da especialista aqui em direito eleitoral é muito importante, ela está explicando isso, abrindo o nosso horizonte, jogando aquela luz, que a palavra agora no momento é jogar uma luz, né? Sim. Mas é importante porque as empresas, por exemplo, o Facebook, que controla o WhatsApp, ele já tem isso. Quando você vai colocar alguma coisa que não é sua, que você vai encaminhar para outros, aparece lá no cantinho, né? Encaminhada, né? Sim. Já fica dizendo lá que você não criou, mas encaminhou para alguém. Então já fica isso. Aí dá o print, registra. Quem está encaminhando já pode ir lá, sim. Que interessante. E vejam que é uma pena alta. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, é a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, levar a informação às pessoas. Dizer, olha, quando você receber uma mensagem,
veja quem é a fonte. É um veículo de comunicação de respeitabilidade? É o Diário do Amazonas ou é alguém que mandou uma mensagem sem a origem ali naquela mensagem? Então, tudo isso tem que ser verificado. Eu já fiz um trabalho na minha casa de explicar para minha mãe e para meus pais, quando viessem fontes, não encaminhem, vejam quem é a fonte, porque você pode prejudicar muito a vida de uma interessante também o que a senhora de conversar com a família, conversar com todos os membros da família, principalmente aqueles mais novos, que já acordam um dia bem assim, ó, não dá nem bom dia, já é só com o dedinho aqui mexendo. Então, é importante conversar com a família, né? Sim, importante conversar com quem está à nossa volta e levar esse esclarecimento, dizer para as pessoas que estão nos assistindo que hoje existem vídeos que podem denegrir a imagem de alguém, que são vídeos muito perfeitos, que os especialistas conseguem ver, detectar que são falsos, mas que uma pessoa leiga como nós aqui pega o vídeo e acha que é verdade. Então, tenham cuidado, tenham critério a julgar, enfim, é importante levar esse tipo de informação. Agora, doutora, e aquele cidadão simples, aquele que às vezes não tem acesso à internet, não tem acesso a uma rede social e ele ouve falar de uma notícia falsa, ainda assim, o que é que ele pode fazer para não ser vítima, no sentido de ir espalhando isso, já que ele tem poucas possibilidades de constatar se aquilo é verdadeiro ou não? Isso é um trabalho de conscientização que eu acho que vai levar um tempo, viu, para a gente ensinar as pessoas a verificar esse tipo de coisa. Existe uma pesquisa, eu acho que a senhora deve ter tido acesso, não lembro agora a fonte, mas ela foi bastante divulgada pelos jornais de fora, de que a disseminação de fake pela pessoa, ela não está muito ligada a ela avaliar se a informação é verdadeira ou não. Está mais ligada àquilo que ela acredita. Isso. Não também. É muito mais ligada àquilo que ela acredita, no princípio, na fé dela. Então, ela geralmente, o brasileiro, ele tem essa cultura. Aquela informação, geralmente, ele não faz um filtro, ele não vai pesquisar, mas se é aquilo que ele acredita ser verdade, ele vai lá e dissemina. Agora, é importante a gente também deixar aqui, claro, informado para as pessoas o porquê surgiu essa lei. Eu não sei se dá tempo ainda de ela falar nesse bloco ou no próximo bloco. Pode ser agora. Doutora, eu queria que a senhora explicasse como é que surgiu e o motivo que surgiu, que levou aí o Congresso a fazer uma nova lei a respeito de fake news nas eleições. Na verdade, não existia, né? Não existia, mas a cobrança vinha sendo muito grande. Porque, vejam, houve nos Estados Unidos aquele problema com as eleições, onde a Hillary era a favorita, e por conta de fake news, que depois, muito rapidamente, foi dito que ela não teria nada a ver com aqueles e-mails, que não tinha cometido nenhum ilícito, mas a campanha dela já tinha ido por água abaixo. Aqui no Brasil também houve muita disseminação de fake news por várias campanhas distintas durante as eleições. E aqui mesmo, na eleição recente aqui em Manaus, no Amazonas, também teve. Houve muito. E existem processos tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. Recentemente, o corregedor disse que o WhatsApp terá que informar quem fez o envio de mensagens em massa, que são aquelas mensagens que são enviadas com a utilização de robôs. E se for comprovado que houve utilização de robôs para o envio de mensagens, essas pessoas podem até perder o mandato. Então, isso é uma coisa que o Tribunal Superior Eleitoral vai usar da severidade na punição para justamente ter um pleito mais igualitário, porque a fake news mais justo, ela desequilibra. Ela desequilibra porque não é assim, é uma conduta errada e ela está sempre à disposição daquele candidato que tem um poder econômico maior, porque ele vai ter ali pessoas para disseminarem para ele, para mexerem naquele programa, naquele robô, naquele app, seja lá como você resolva chamar. E o uso desse tipo de artifício não pode acontecer, porque ele direciona a propaganda. Um exemplo,
eu quero mandar, eu sou advogada, vou me candidatar, eu quero mandar uma propaganda eleitoral apenas para advogados. O programa me dá a lista do advogado, me dá os endereços, eu tenho como chegar neles. Ou um outro exemplo, eu sei que naquele bairro tal que eu quero alcançar, eles querem que seja construída uma quadra. Eu coloco no meu programa de governo que eu vou construir uma quadra lá e mando a mensagem para eles ali, porque eu sei que eles estão ansiando por aquilo. Ou seja, é uma desigualdade muito grande que tem que ser combatida. Correto. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele já lançou um programa para combater as fake news nas próximas eleições municipais agora. Nas anteriores já havia, essa é uma outra parte que a gente pode colocar como uma grande preocupação também, evidente, da justiça eleitoral no país. Gabriela Barilli, especialista em direito eleitoral, muito obrigado por suas informações, esclarecimentos, dividir conosco o teu conhecimento em relação a um tema tão importante que é o combate às fake news. Doutora, e a gente também quer tentar deixar aqui já aberto um outro momento para a senhora vir novamente, porque ainda ficaram muitas perguntas aqui no ar para fazer. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, os jornalistas do meu estado sempre contribuindo aí para o nosso crescimento, e eu agradeço muito a presença, o convite, enfim.